Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Creio que hoje Deus tem algo especial para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, ele está em Jerusalém, apregoando a palavra, e ali acontecem umas discussões sobre alguns sábios e Jesus. Na verdade, os líderes procuravam algo para poder desafiar o Senhor, para dizer quem ele era, o que ele queria. E a partir do versículo 53, na verdade um pouquinho antes, vai sair ali o nome de Abraão. Mas aqui no versículo 55, Jesus vai dizer o seguinte, 56: Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viu ou veria o meu dia, e ele o viu e se alegrou. E disseram-lhes o Deus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Verso 58. Respondeu-lhes Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Agora abram comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Pode se assentar? Antes de enquanto você procura, eu gostaria de fazer uma pergunta ou, quem sabe, uma afirmação. Todos nós temos a mania ou o costume, digamos a péssima mania, de nos lembrarmos de coisas que nos trazem dor. Isso não é algo só nosso aqui do Brasil, mas o ser humano como um todo, ele tem o costume ou a péssima mania de trazer algo que lhe expressa dor. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Traga à sua memória aquilo que nos dá esperança. Porque, na verdade, a gente sempre lembra daquilo que nos traz dor. Sempre traz à memória aquilo que nos machucou, aquilo que nos feriu. E nós esquecemos de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós lembramos das nossas feridas, das nossas dores, porque dói, porque machuca. E a gente coloca isso como marca nas nossas vidas. A gente coloca isso como algo que marcou a minha vida, aquela dor, aquele sofrimento. Mas a minha pergunta para nós hoje é: qual marca nós temos colocado em nossas vidas? Qual marca nós temos nos lembrado? Porque quando Deus ele fala conosco, quando Deus se dirige a nós, tudo muda em nossas vidas. Tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser transformado. Se Deus fala comigo, se Deus fala com você, as coisas ela não podem ficar as mesmas. Porque o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem derrama as bênçãos sobre as nossas vidas. No Senhor, quando Ele fala, tem conclusão, tem fim, tem ponto final, tem recomeço, tem realização. Porque Ele falou, porque Ele disse. Então essas coisas precisam estar marcadas em nossas vidas. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, para mim e para você, Ele começou falando. Tudo que Ele faz em nossas vidas, Ele começou com algo que Ele disse, com algo que Ele falou. Então aquilo que Deus fala, prospera. Aquilo que Deus fala é renovado. Aquilo que Deus fala é mudado. A nossa dor é transformada. Quer ver uma coisa interessante? Uma coisa que é chave em nossas vidas e que muitas vezes é colocado de lado. Quem aqui lembra da data do seu aniversário? Se você não lembrar, irmão, pelo amor de Deus, né? Não vou cantar parabéns para você, não.
Não vai ser o dia do parabéns. Esquecer a data do aniversário é difícil. Mas é uma data que a gente marca. Mas aqui, quem lembra do dia que foi batizado? Levanta a mão. Poucas pessoas. Poucas pessoas se lembram do dia que foi batizado. Quem lembra do dia que se converteu? Já diminui, tá vendo? Já vai mudando. Por quê? Porque nós lembramos muitas vezes das dores e esquecemos de lembrar de coisas importantes que o Senhor marcou em nossas vidas. O nosso nascimento, a data que nós nascemos é uma data importante. Mas o dia que nós nos batizamos foi um novo nascimento em Cristo Jesus. E muitas vezes nós esquecemos da data do nosso novo nascimento. Da data a qual nós viemos para Cristo. Uma data importante que deveria marcar as nossas vidas pelo resto da eternidade. E nós nem se lembramos da data. Nós nem se lembramos daquilo que o Senhor permitiu ser realizado em nossas vidas. Precisa haver uma mudança total em nossas vidas quando o Senhor faz algo conosco. E eu quero falar, então, aqui rapidamente, de 4 coisas que marcaram a vida de Abraão. 4 altares que Abraão levantou, que marcou a vida dele. Veja, a Bíblia vai falar de algumas marcas na vida de Abraão, de algumas coisas que marcou a vida de Abraão. 7 coisas marcaram a vida de Abraão. E isso aqui não é numerologia, isso aqui é Bíblia. Mas aqui eu quero trazer para as nossas vidas hoje, pelo menos algumas atitudes que marcaram a vida de Abraão, que fez ele lembrar sempre daquilo que o Senhor fez na vida dele, daquilo que o Senhor falava na vida dele. E quando o Senhor falava com Abraão, Abraão sempre tomava uma atitude diferente, sempre tinha um posicionamento diferente, sempre fazia algo diferente para que ele se lembrasse daquilo que o Senhor fazia através da vida dele. Qual foi a última mensagem que marcou a sua vida? Você lembra? Qual foi a última palavra que você ouviu do altar do Senhor que marcou a sua vida, que mexeu com você? Todos nós saímos de determinados cultos após ouvir determinadas mensagens que marcam as nossas vidas. O pastor vem, alguém vem, prega algo sobrenatural que marcam as nossas vidas. Só que muitas vezes a gente vem para o culto e quando sai lá fora alguém pergunta: e aí, como foi o culto? Aí você diz: foi bênção. Tá, mas como foi o culto? Foi bênção. Tá, eu sei que foi bênção, mas como foi o culto? Ou seja, qual foi a marca que foi deixada em você? O que te marcou naquele culto que faz você sair dessa porta e ser alguém diferente de como você entrou? Às vezes, muitas vezes a gente quer que alguém chegue em nós e diz: ah, o Senhor tem bênçãos para a sua vida, o Senhor tem promessas para a sua vida. Tá bom, tudo isso nós já sabemos, mas o que o Senhor quer é que não que alguém venha e nos diga que nós temos promessa, mas que nós lembremos das promessas que Ele já fez em nossas vidas. Porque muitas vezes nós esquecemos das promessas que Ele faz. Abraão, então, ele nasceu numa região que era uma região de pessoas idólatras, pessoas que adoravam a outros deuses. Então agora ele está com 75 anos de idade. Ou seja, para ele, os planos talvez já teriam se acabado, não teriam mais condições de acontecer. A vida dele já não ia mais muito longe. A vida para ele, talvez, ele pensasse que em poucos meses ou em poucos anos já se findaria. Mas aqui no capítulo 12, o verso 1, ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até aqui,
está acontecendo um imperativo de Deus. Algo que Deus está falando e dizendo que se ele tomar uma atitude, algo vai acontecer na vida dele. Mas o verso 2 ele diz: e te farei uma grande nação, eu vou te abençoar e vou te engrandecer, porque teu nome, e vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos. Então o que nós podemos ver aqui é quando o Senhor aparece para Abraão, ou numa voz fala com Abraão, ele já estava, digamos, entre aspas, aposentado. Entre aspas, ele já tinha largado as suas tarefas, os seus afazeres, e já estava ali tranquilo. Ele já tinha, talvez, perdido as suas esperanças. Inclusive, ele não tinha filhos, algo que entristecia muito o seu coração. E aquele que ele tinha por filho, que era o seu servo, e outro que era o seu sobrinho, a qual era filho de seu irmão, o irmão dele, Arão, tinha morrido. Então, Abraão passou a cuidar da vida de Ló, passou a ter a ele como filho. E quando Deus fala com Abraão, ele sai. Agora ele sai para um lugar desconhecido, para um lugar aonde ele não sabia aonde ele ia chegar. A gente acha que quando Deus falou com Abraão, ele simplesmente pegou as suas trouxinhas de roupa e atravessou a rua, ou foi até o centro de Carapicuíba, caminhando, andando, né? Porque naquela época não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha motocicleta, não tinha nada. Ele tinha que caminhar a pé. E eu posso te dizer, ou te dar um exemplo, que a distância, segundo a Bíblia nos mostra, que Abraão percorreu a pé, foi como você saísse daqui até a cidade de Sergipe. Longe, não é longe? Imagine caminhar. Você iria a pé, Ruth? Daqui para Sergipe? Quem sabe, sei, viu? É uma caminhada longa, irmãos. É longe. A Bíblia não vai nos dizer o tempo que ele levou para fazer esse percurso, ou quantos meses ele levou. Mas ele carregou uma coisa com ele, que foi a confiança num Deus que havia dito que algo aconteceria sobre a vida dele. Uma outra coisa interessante nesse texto é que os nomes, os nomes dos lugares aonde Abraão passou, eles não foram dados quando Abraão passou. Os nomes foram dados muito tempo depois. O nome foi dado por alguém que passou depois dele, porque ali foi deixada uma marca por ele. Então, quem veio depois que foi dando nome para os lugares? O nome foi dado por quem veio depois, mas a marca foi deixada por Abraão. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quem passa por onde você passou, será que vê as marcas que você deixou? Quem passa por onde você passou, consegue enxergar o seu testemunho de fé? Consegue enxergar o seu testemunho de graça? Consegue, talvez, será que as pessoas da sua rua, do seu bairro, conseguem ver algo extraordinário que Deus fez, que marcou a sua vida? Então ele caminha por esse percurso. Não sabemos ao certo quanto tempo, mas ele vai levar um longo período para caminhar. E Abraão, ele carrega aqui não só uma promessa, não só a bênção,
Porque Deus, ele chama a atenção de Abraão. Deus promete algo para Abraão, mas no meio da sua promessa, Deus acrescenta algo ainda mais sobre a vida dele, que era aquilo que ele mais queria, que era uma descendência. Então ele tinha 75 anos de idade, não tinha filhos, e aqui no capítulo, no verso 5, ele diz: tomou Abraão Sarai sua mulher e Ló seu filho, e todos os bens que ele tinha adquirido, e as almas que cresceram em Harã, e saíram para Canaã, e chegaram onde? Na terra de Canaã. E Abraão passou por aquela terra, ao lugar chamado Siquém, até o carvalho de Moré, onde estão os cananeus. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali Abraão um altar. Veja, falar de altar, falar de levantar altar, não era uma coisa comum naquela época, nem muito menos fácil de se acontecer ou de se levantar. Para levantar um altar, era algo que eles tinham que pegar alguma coisa que estava no chão e tirar daquela altura bem baixinha e colocar num nível mais alto. E falar de altar é algo muito interessante na Bíblia. A primeira pessoa a levantar um altar na Bíblia foi um homem chamado Noé. Noé, o altar que ele vai levantar é um altar que ele faz após ele sair do dilúvio, que ele sai da arca, ele sente aquele cheiro de frescor, ele sente aquele cheiro de final de chuva. Então ele sai de dentro da arca e não tem mais ninguém do lado de fora, só ele e a sua família. Assim como Deus havia dito, aconteceu. Ele vai e levanta um altar. Normalmente os altares eram levantados com pedras rústicas, e ele levanta um altar até uma altura razoável, e ali ele colocou ou se coloca uma oferta ao Senhor. Agora veja, se um altar era tirado do chão e levantado até uma determinada altura, até um nível ainda maior, era como se a pessoa que levantasse um altar estivesse dizendo: meu Deus, eu estou saindo do meu nível, eu estou saindo do chão, eu não consigo chegar até onde o Senhor chega, eu não consigo ir até onde o Senhor vai, mas eu consigo chegar até aqui, eu consigo entregar até aqui, eu consigo me colocar até aqui. E isso tem uma fala especial para o altar, porque tudo na Bíblia, tudo a Bíblia que se fala, que se for ver, vai ser bem dessa forma. A volta de Cristo, nós vamos ver que nós seremos arrebatados. Cristo vai voltar e nós vamos se encontrar com Ele. Nós vamos chegar até um determinado nível, até uma determinada parte, e o Senhor virá do céu e nos encontrará no meio do caminho. Então o altar, quando você se levanta um altar, você está querendo dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui levantando um altar para poder ter um encontro contigo. Estou levantando um altar porque eu quero ter um encontro contigo. Então, quando Deus fala a Abraão, o que ele faz de primeira coisa é levantar um altar, justamente para não se esquecer daquilo que o Senhor falou com ele.
Deus fala comigo, Deus fala com você, e a gente sai pulando, sai salteando, sai rodopiando. Quando Deus fala conosco, nós tomamos atitudes inesperadas. Só que muitas vezes, quando Deus fala conosco, nós estamos mais preocupados com as nossas próprias necessidades. Nós estamos preocupados não com aquilo que Ele fala, não com aquilo que Ele diz. Nós estamos preocupados com o nosso próprio interesse. Obedecer a Deus não é uma coisa fácil. Obedecer aquilo que Ele fala não é uma coisa muito fácil. Mas também não é difícil. Não é algo complicado. Mas quando ele chega na terra que o Senhor falou com ele, a primeira coisa que ele vai ver é a mesma coisa que Josué viu algum tempo depois. Os moradores daquela terra, quando Abraão chega lá, ele percebe que não são pessoas normais. Ele percebe que são gigantes. Ele tinha 75 anos de idade. Ele começa a olhar para aquela terra, ver aqueles montes de gigantes. E quando ele olha tanta gente, ele deve pensar: Deus me mandou vir para cá, para uma terra onde já tem moradores e moradores gigantes. Um homem de 75 anos de idade, como vai guerrear com esses homens? Como vai guerrear com essas pessoas? Deus me trouxe para cá? Será que Deus me trouxe para cá para me dar essa terra, como Ele disse? Essa terra de gigantes? Tudo isso é para os meus filhos? Abraão deve ter questionado a Deus. Mas enquanto Abraão está com seus questionamentos, com as suas indagações dentro de si, Deus volta. E por isso que não é a primeira vez que o Senhor fala com ele. Não é a primeira vez que ele levanta um altar. Mas quando ele chega naquela terra, a terra da promessa, Deus fala com ele e ele monta um altar. E é o primeiro altar que ele monta é quando ele ora para aqueles gigantes. E eu quero lembrar para vocês que o Novo Testamento foi escrito no grego, mas o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico. Então a Bíblia vai dizer que Abraão chega na terra de Siquém. Repete comigo: Siquém. E ali ele vai levantar um altar. Só que o nome Siquém em hebraico significa costas ou ombro. Guardem isto. O nome Siquém significa costas ou ombro. Quando ele vê o tamanho daqueles homens que moravam naquela terra, ele fica assustado. Deus não me trouxe para cá para lutar. Deus não me trouxe para cá para guerrear. Mas quando ele viu aqueles gigantes, ele se assustou. Então Deus volta no momento do susto dele, no momento que ele está apavorado. Deus volta para ele, e aqui está o poder de Deus. Quando ele está assustado, quando ele está com medo, Deus volta e faz a promessa de novo. Deus volta e faz novamente a promessa para ele. E quando Deus faz a promessa para ele, ele já logo pensa: eu já não posso me esquecer daquilo que Deus tem falado comigo. Eu já não posso me esquecer daquilo que Deus me disse. Então ele vai levantar um altar em Siquém. E esse nome Siquém vai vir depois, lá com o seu neto, quando ele passa pela região. Mas o altar já estava lá. E Siquém significa costa ou ombro. Então quer dizer que é algo maravilhoso. O nome Siquém foi dado pelo seu neto, mas o altar estava lá para a lembrança daquilo que Deus fez.
Quando você vê as lutas, quando você vê as suas dificuldades, quando você vê as coisas apertando, mas no meio das promessas, Deus é aquele que te pega no colo. Deus é aquele que vem, te pega no colo e te coloca nos ombros. Quem que já colocou uma criança nos ombros? Ou colocou uma criança sobre as costas e saiu andando com ela? Então, quando você estiver no meio da dificuldade, quando você estiver no meio dos seus medos, das suas aflições, se lembre que Deus é aquele que te pega e te coloca nos ou nas suas costas. E quando Ele vem, te pega, te coloca no ombro, te coloca nas costas, Ele começa a dizer para você: olha, não importa o tamanho da tua dor, não importa aquilo que você está vendo, não importa aquilo que você está passando, porque eu sou o seu Deus, o Deus que vem e te socorre, o Deus que vem, te pega no colo, te põe no ombro e te leva e te faz atravessar e te faz chegar até a terra prometida. Deus é aquele que te pega no colo, te coloca no ombro e te carrega. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, aquele que nos carrega no colo. Não importa o que você está vivendo, não importa o que estão falando sobre você, Ele é um Deus que te socorre no meio das suas aflições. Eu não sei como nós vamos fazer isso aqui hoje, mas nós precisamos levantar altares para que marquem as nossas vidas diante da grandeza de Deus, diante daquilo que Ele nos fala, diante daquilo que Ele nos promete. Nós precisamos marcar as nossas vidas para nós lembrarmos daquilo que o Senhor fala conosco. Logo em seguida, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 8, vai dizer assim: e moveu-se dali da montanha do lado oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Por que Abraão, então, ele levanta um altar naquela cidade chamada Ai? Ai, se vocês vão se lembrar, foi a terra, foi o lugar aonde Josué teve uma derrota, aonde Josué, ele perdeu uma batalha. Ai significa monte de ruínas ou monte de lixo. Só que ele vai levantar um altar naquele lugar. Um altar no lugar de ruínas, um altar no lugar de lixo. Só que quando ele passa e vê aquela terra de ruína, e ruína aqui não é algo físico, ruína aqui nesse contexto é algo espiritual. Quando ele passa na cidade de Ai, quando ele vê aquela podridão, ele levanta um altar não para a direção da cidade, mas ele levanta o altar para o ocidente, para a frente, não para trás. Ele levanta o altar para a frente de uma cidade chamada Betel. E Betel significa casa de Deus. Eu vou falar de novo. Quando Deus tira da ruína, Ele está nos colocando na casa de Deus. Quando Deus nos tira da ruína, Ele nos coloca na casa de Deus. Não adianta você falar: mas tem problemas na igreja, tem tantos problemas dentro da casa do Senhor. Mas se você sair lá fora, a ruína é ainda maior, a podridão é ainda maior, o lixo é ainda maior. Mas nós precisamos pôr marca em nossas vidas, pôr marca em nossos corações. Inclusive, o nome Betel, como eu falei que foi dado os nomes das cidades bem depois, o nome Betel foi dado muito tempo depois. É o próprio neto dele que dá o nome a Betel, quando está fugindo do seu próprio irmão, após ter enganado o seu irmão. Ele foge e ele chega à cidade
e de Betel e coloca esse nome? Porque ele vê lá que o avô dele passou por aquele lugar e deixou uma marca naquele lugar, que foi um altar que ele levantou. Quando você coloca ou você levanta altares, você coloca ou levanta altares não para você, mas você coloca altares para aqueles que virão depois de você. Você coloca altares para os seus filhos que virão depois de você. Você coloca altares para os seus netos que virão depois de você. Para aquele familiar que vai vir depois de você. É para isso que você coloca altares. E aí nós vamos mais adiante. E eu estou tentando correr ao máximo aqui, irmãos. Capítulo 13 de Gênesis. Vai acontecer algo muito importante. Só que deixa eu te dizer algo antes. O nosso Deus, então, é o Deus que nos pega no colo, nos coloca no ombro, nos faz atravessar aquele lugar de ruína, aquele lugar de podridão, e nos coloca na casa de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. E Deus vai falar então mais uma vez com Moisés. E ele levanta altares que são decisivos na vida dele. Então o terceiro altar que Abraão vai levantar, e eles já estavam naquela terra, já tinham tempo. E aqui no capítulo 13, lembra que eu falei que ele tinha levado o sobrinho dele? Se você ler na Bíblia, vai dizer que ele levou o sobrinho dele, quem ele criou, quem ele educou, quem ele honrou. Só que esse sobrinho agora tem propriedades. Esse sobrinho agora tem bens. E ele trata esse sobrinho como o filho dele, porque eles caminhavam juntos. Mas a promessa era para a vida de Ló? A promessa era para a vida de Abraão. Então, cuidado quando você pedir conta para Deus de algum lugar. Cuidado quando você for sair da igreja ou de alguma igreja. Eu espero que isso não deva acontecer. Cuidado quando você for sair. Porque tem gente que quando chega na igreja tá todo machucado, tá todo magoado, tá ali com os seus pezinhos todos sujos. Aí vem para a igreja, é curado, é sarado, é dado um banhinho, se limpa. E quando tá limpo, quer ir para outro lugar. E isso se chama ingratidão. E a Bíblia vai falar que Ló, que não tinha promessa, mas já tinha adquirido bens junto com Abraão, já tinha ali pastores cuidando das suas ovelhas, e os seus pastores então começaram a contender-se um com o outro, começaram a brigar com os pastores de Abraão, e em vez de Ló chegar e falar assim, cala a boca, fica quieto, nós estamos aqui prosperando junto com ele, nós estamos aqui sendo abençoados junto com ele. O que é que ele faz? Ele fala, meu tio, não dá mais para a gente viver junto, não dá mais para nós ficarmos juntos, nós não estamos brigados, nós não estamos de mal, mas não dá mais para a caminhada ser da mesma forma, nós não temos mais como caminhar junto. E o que Abraão diz para ele? Escolhe o lado que você quer ir. Escolhe para que lado você quer ir. Interessante. Quem é que tinha que escolher o lado? Não era Abraão? Se a promessa era para Abraão, quem tinha que escolher o lado? Não seria Abraão? Só que ele deu essa oportunidade para Ló. E sabe por que ele resolveu dar a oportunidade para Ló? Porque ele entendeu uma coisa. Se a promessa é para você, Deus vai acompanhar você. Não vai acompanhar Ló. Se a promessa é sua, Deus vai acompanhar você. Não vai acompanhar quem caminhou com você. Se a promessa é sua, se Deus te prometeu, o outro pode ir para qualquer lado, porque a bênção vai te acompanhar.
Queira você ou não, porque a promessa foi dada para você. Deus prometeu para você. Não importa se o outro confia naquilo que Deus te falou. Não importa se o outro acredita naquilo que Deus te falou. Mas a promessa é sua. Ele é quem te falou, Ele que te prometeu. Só que não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele ter que largar do sobrinho que ele criou como filho, do sobrinho que ele ajudou a crescer, que ele ajudou a prosperar. Então o terceiro altar que Abraão vai levantar é um altar de quando Deus aparece para ele de novo. E ele está ali triste, porque ninguém consegue lidar com a ingratidão alegre. Ninguém consegue lidar com a ingratidão feliz. Ninguém consegue lidar com a ingratidão com seu coração cheio de felicidade. Um dos principais motivos que nos deixa entristecido ou que leva muitas pessoas ao divã, ao psicólogo, um dos principais motivos é a ingratidão. A ingratidão é um dos principais motivos que nos faz querer desistir da caminhada, que nos faz querer ficar pelo meio do caminho. Porque muitas vezes a gente acaba sendo bom para alguém e essa pessoa sequer reconhece aquilo que você fez de bom para ela. Agora, a Bíblia vai dizer no verso 14 do capítulo 13: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deus viu como estava o coração de Abraão. Deus viu a tristeza que havia no coração dele, a ingratidão que Ló colocou no seu coração. No entanto, Deus vai dizer para ele o seguinte: olha, Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o sul, para o norte do sul, para o oriente do ocidente, porque esta terra, toda essa terra que vês, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Eu vou falar de novo. Eu não vou deixar para a sua descendência por um período, talvez por 100 anos, talvez por 200 anos. Eu não vou deixar eles aqui por pouco tempo. Essa terra será deles. E agora Deus vem e acrescenta algo na promessa que havia feito para ele. No meio da sua dor, Deus vem e acrescenta na vida de Abraão algo ainda maior, algo que ele não esperava. Deus acrescenta na vida dele uma descendência, algo que ele tanto esperava. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele mudou, ele tirou suas tendas do lugar que ele estava e levou as suas tendas e habitou nos carvalhos de Mamre, junto à terra de Hebrom, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Olha, a terra de Hebrom é um lugar onde ficam montanhas. Os patriarcas estão enterrados lá até hoje. Hoje é uma região que pertence ali à Palestina, uma região que está no meio de alguns conflitos. Só que nos dias de Abraão não era assim. Nos dias de Abraão não pertencia à Palestina. Então ele vai levantar um altar e o nome daquele lugar aonde ele vai levantar se chama Hebrom. Repete comigo: Hebrom. De novo. De novo. De novo. O nome Hebrom significa comunhão. Eu vou falar de novo. O nome Hebrom significa comunhão. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Quando alguém for ingrato com você, quando alguém for
ingrato contigo, quando alguém for te trair, quando alguém te caluniar, quando alguém te perseguir, levanta um altar de comunhão. Levanta um altar de comunhão. Levanta um altar de comunhão. Quando alguém for ingrato com você, levanta um altar de comunhão. Porque o que mais nós precisamos é um altar de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai. Não adianta você colocar a sua confiança em pessoas. Não adianta você colocar a sua confiança em quem te decepcionou. A Bíblia está dizendo o que para nós? Eu sou um Deus de comunhão. Eu sou um Deus de comunhão. Quando Jesus vem à terra, Ele vem trazer o quê? Comunhão com o Pai. Ele vem trazer comunhão com o Espírito Santo. Quando Ele vem nos reatar a comunhão que um dia nós havíamos perdido com o Pai. Ele vem e nos diz: a comunhão está restabelecida. A comunhão, a partir de hoje, está restabelecida. Agora perceba que tudo só vem crescendo. Deus que começa te carregando nas costas ou no ombro. É um Deus que carrega você, faz você passar pelo lugar da ruína, te coloca dentro da casa dele, e agora ele vai te dizer: eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Ou seja, toda a revelação que Deus traz para as nossas vidas, ela é progressiva e não regressiva. Tudo aquilo que a gente achava que ia terminar vazio, que começou ali pequeno, pelo contrário, você vai terminar mais cheio de quando você começou. Você vai terminar mais cheio e mais transbordante de quando você começou a sua caminhada com Cristo. Ela nunca vai ser regressiva, ela sempre vai ser progressiva. Então começou com Deus que te pega no colo, te faz atravessar pelo caminho das ruínas ou pelo caminho da podridão, te coloca dentro da casa dele, e agora ele te diz, ele te fala que eu e você precisamos ter comunhão com Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei se talvez hoje você esteja aqui na terra de Siquém, ou talvez você esteja na terra de Betel, mas o que Deus está nos dizendo nessa noite é que hoje é noite de nós entrarmos na terra de Hebron, na terra da comunhão, porque a comunhão com Ele, nós precisamos ter comunhão com Ele, porque quando nós entramos na comunhão com Deus, nós temos descanso para as nossas almas, nós temos descanso para as nossas dores. Deus não é homem para nos decepcionar, pelo contrário, Ele nos faz sonhar, Ele nos faz acreditar. E quando Ele nos faz uma promessa, essa promessa ela tem que nos reavivar, essa promessa ela tem que nos reacender. Deus está dizendo aqui para nós que somos obreiros. É difícil nós lidarmos com a ingratidão. Não é fácil lidarmos com a ingratidão. A ingratidão nos traz dor, nos machuca. A ingratidão nos faz ficar doentes. A ingratidão faz com que líderes desanimem, líderes saiam da comunhão com Deus. A ingratidão
algo que nos faz querer largar tudo, abandonar tudo. Mas o Senhor está nos dizendo que o antídoto para a ingratidão nessa noite é a comunhão com Ele. É a comunhão com Ele. Por isso que quando nós falamos da bênção apostólica, a graça de Deus Pai, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Precisamos voltar a ter comunhão com Deus. Precisamos voltar a ter comunhão com o Pai. Precisamos voltar a ter comunhão com o Filho. E precisamos voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. É hora de levantarmos um altar em Hebrom. É hora de você levantar um altar para Hebrom, para que você possa contar para os seus filhos, para os seus netos: olha, no culto tal, naquele congresso ou naquela festividade lá em 2024, Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo outro, algo que ficou marcado na sua vida. Você não pode mais sair dos cultos e sair como algo que simplesmente é um culto normal ou um culto qualquer. Todos os cultos precisam marcar as nossas vidas. Se você tem comunhão com Deus e a sua vida não está sendo marcada, algo está de errado. Por último, e torno a dizer, todos os outros altares, Deus falou com Abraão e ele levantou altares. Quem veio depois colocou o nome nos lugares. Só que quando nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver que esse é o único lugar ao qual Abraão, o próprio Abraão, coloca o nome. E aqui nós vamos conhecer ao Deus que nós servimos. Aqui nós vamos aprender e conhecer o Deus a qual nós servimos. Que está escrito assim, você já conhece a história. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: agora, Deus já tinha mudado o nome dele, já não era mais Abrão, agora era Abraão. Deus havia acrescentado uma letra do seu nome ao nome de Abraão. E ele disse: eis-me aqui, verso 2, toma agora o teu filho. Agora ele já tem um filho, a promessa já havia se cumprido. E aí ele acha que não vai acontecer mais nada, mas Deus volta agora e fala com ele novamente: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Moriá é uma cordilheira. E olhou e ali e ofereceu um holocausto sobre uma das montanhas. E oferece um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Lek Lehar é uma expressão hebraica. Vai até as montanhas que eu te mostrarei o lugar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento consigo e 2 moços, pois 2 empregados dele e seu filho. Cortou lenha para o holocausto, levantou-se para o lugar e foi na direção que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, e eu gosto disso aqui, ao terceiro dia, porque no terceiro dia é onde acontece o milagre. No terceiro dia é onde Deus se revela, é onde Deus se mostra, é o lugar da ressurreição, é o terceiro dia. Ele levantou os olhos e Deus mostrou: é aquela montanha. Agora eu preciso que vocês prestem atenção aqui no versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E disse Abraão aos seus moços: fica aqui com o jumento, eu e o moço subiremos a montanha, vamos até ali adorar, e havendo adorado,
tornaremos a vós. Lembra que nós lemos no começo, lá em João, que questionaram quando foi que Jesus viu Abraão? A pergunta aqui é essa: quando foi que Abraão viu Jesus? Quando questionaram ele, dizendo: você tem 50 anos, como você viu a Jesus? Tem muita gente que fala que Abraão já estava idolatrando a Isaac, por isso foi que Deus pediu o menino para ele. Mas o que é prova? O que é prova nas nossas vidas? A prova de Deus não é uma doença. A prova de Deus não é fazer você cair. Deus não faz essas coisas com nós, porque Deus é o nosso Pai. Você acha que Deus vai colocar uma doença em você para te provar? Será que Deus vai fazer você cair para te provar, sendo Ele seu Pai? Sendo Ele um Pai que te ama? Sendo Ele um Pai que te pega no colo, te carrega nas costas? Que Deus é esse que nós servimos quando dizemos que, quando estamos com uma doença, dizemos que é prova de Deus? Que Deus é esse? Lembra do último altar que foi levantado? O altar da... Já se esqueceram? O altar da comunhão. Porque a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus de maravilhas é um povo feliz e alegre. O povo que conhece um Deus de maravilhas é um povo feliz e alegre. De onde Abraão saiu? Abraão saiu da terra de Ur, uma terra de idólatras. Uma terra de pessoas que não conheciam a Deus. Ur, esse nome vai ser dado a 200 ou 300 anos depois de que Abraão saiu daquele lugar. Quando ele sai daquele lugar, da terra dos caldeus, depois de 200 ou 300 anos, o nome foi dado de Ur. Era uma terra onde se oferecia normalmente o primeiro filho como sacrifício aos deuses. Era oferecido por eles o primeiro filho a qualquer um deus. E agora, de repente, Deus aparece para Abraão e fala para ele oferecer o próprio filho. Então Deus está aparecendo aqui que é qualquer outro Deus? Deus está se mostrando ser qualquer outro Deus? Tem hora em nossas vidas que parece que é tudo igual. Tem horas nas nossas vidas que parece que as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, que as coisas não estão mudando. Deus está falando com a gente aqui nessa noite. A questão não é o parecer, a questão é o que nós conhecemos dele. A questão aqui não foi se Deus parecia com os outros deuses. A questão aqui era saber se Abraão conhecia Deus. E o que foi que o menino diz? Olha, tem madeira, tem fogo. Mas e aí? Cadê o cordeiro? Tem fogo, mas cadê o cordeiro? Só que quando esse questionamento vem, aqui vem para nos mostrar a fé de Abraão. Que quando fala que Abraão, ele foi o pai da fé. Por que ele é considerado o pai da fé? Porque olha o que ele vai dizer. Olha a fé de Abraão, olha o que ele diz. Olha, vocês moços, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar e nós voltaremos. Abraão foi o primeiro homem a crer na ressurreição, porque ele disse: nós iremos e nós voltaremos. Se Deus havia pedido o menino, como ele cria que Deus ia trazer o menino novamente? Isaac, se nós lemos a fundo, nós vamos ver que ele não tinha 6 anos, não tinha 9 anos. Ele tinha entre 15 e 16 anos. Ele já era um adolescente formado. Agora imagine você, um velho de 75 anos,
pegar um garoto de 15 anos e dizer, ó, vem cá, eu vou te colocar no altar e vou arrancar a tua cabeça. O que esse menino vai fazer? Ele vai sair correndo. Ele não vai ficar ali esperando acontecer. E ele vai sair correndo. E um velho de 75 anos não vai conseguir correr do menino de 15, 16 anos. Assim eu espero, né? Não tem como. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre o filho Isaque. E colocou Isaque sobre a lenha, sobre a madeira. E aqui Isaque, assim como Josué, é uma das representações de Jesus. Isaque foi colocado sobre a madeira e sobre a lenha. Jesus foi colocado sobre o madeiro, sobre a cruz. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho que havia sido prometido por Deus a Abraão. E agora ele é colocado em cima da madeira. E agora ele é colocado em cima da madeira, assim como Jesus foi colocado na cruz. Só que nós sabemos a história, que quando Abraão levanta o cutelo para querer matar o menino, o que Deus fala para ele? Abraão, não, para, tira o menino daí. O que Deus estava dizendo para Abraão era: Abraão, não é você que vai entregar o seu filho, mas sou eu que vou entregar o meu em favor de você. Não é você que vai entregar o seu filho, sou eu que vou entregar o meu filho como oferta, como sacrifício a vocês. Sou eu que vou entregar. E ele diz: eu confio nesse Deus, eu confio nesse Senhor. E aí a palavra vai dizer que assim eles caminharam juntos e foram até o sacrifício. E ali, quando o menino questiona ele, Abraão diz: Deus vai prover para si o cordeiro. Deus vai prover para si o cordeiro. O que ele estava querendo dizer aqui, quando ele diz: Deus vai prover para si o cordeiro? E eu vou terminar agora. O que ele estava dizendo é que quando foi que Deus, que a palavra, que Abraão, ele viu o dia do Senhor? Quando foi que Abraão, ele conseguiu ver o dia do Senhor? Quando ele passou por isso aqui. Ele viu isso na prática. Ele viu lá, quando Deus estava na eternidade, junto com o Filho, com o Espírito Santo. Ele disse: olha, nós vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Ele vai pecar, ele vai errar, ele vai falhar. Nós sabemos de tudo disso. Ele vai ter feridas. Mas eu vou enviar o meu filho como sacrifício a ele, como oferta a ele. E você conhece o resto da história. O menino quietinho naquele holocausto não se mexeu, mas também acreditou e teve a mesma fé do Pai. Jesus Cristo, lá no madeiro, ele acreditou e teve a mesma fé do Pai quando ele grita: está consumado, está consumado, está consumado. E Deus, ele não vai te chamar: ô coisinha bonitinha do Pai, vem cá. Ô coisinha linda do papai, vem cá. Ele vai te chamar pelo nome, porque ele te conhece, ele sabe quem você é. E ele diz: Abraão, não toca no menino. Então Abraão, quando ele levanta um altar e coloca o menino, ele crê na promessa, e ele crê e é obediente a Deus, ele vai colocar o nome daquele altar de Jeová Jireh. Jeová Jireh, que quer dizer Deus proverá. Deus proverá. Esse foi o único nome que ele deu para aquele lugar. Os outros lugares, o nome foi dado depois. Porque o que ele quer dizer não é o nosso sacrifício. Não é o nosso sacrifício, mas sim o sacrifício que ele fez, entregando o seu filho na cruz do Calvário. A oferta não é minha, a oferta foi dele. Porque
Deus amou o mundo, e vocês continuam, de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho. Que nós possamos sair daqui hoje e aprender a colocar marcas em nossas vidas. Marcas a qual nós não nos esqueceremos. Colocar marcas a qual nós deixaremos. Jesus foi marcado pelo sangue naquela cruz. Marcas minhas e marcas suas. E nós precisamos marcar as nossas vidas quando Deus fala conosco. Quando Deus nos promete algo. Quando Deus fala algo conosco. Nós precisamos marcar os nossos cultos. Ponha um nome para o seu culto nessa noite. Ponha um nome para o seu culto nessa noite. Talvez Ele tenha se revelado a você como Deus que te coloca nas costas. Ou talvez Ele tenha te revelado a você como Deus que te tira das ruínas. Ou como Deus que te coloca na casa dEle. Ou como Deus de Hebron, o Deus da comunhão. Eu não sei a forma que Deus se revelou a você. Mas quando Abraão chegou naquela terra de gigantes, ele achou que estava tudo acabado. Mas ele falou, não acabou. Ainda tem promessa. Ainda tem promessa. E eu preciso marcar esse dia na minha vida. Então ele levanta o altar, que é o altar da provisão de Deus. O altar da provisão de Deus. E Deus está nos dizendo hoje, eu te pego no colo, te faço atravessar as ruínas, te coloco na minha casa, te faço ter comunhão comigo e te digo, ainda há provisão para a sua vida, ainda há promessa para a sua vida. Somente creia naquilo que eu estou falando. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor?